O 7º episódio de Seguro para Divorciados já tá no ar e eu tô aqui para te resumir do começo ao fim. Então deixa o seu like e se inscreve no canal para não se esquecer disso quando chegar lá no final. O episódio começa com o Ki-jun sugerindo da Han-dae se mudar para casa dele. E as iludidas, igual a mim, devem ter pensado que os dois morariam juntos, mas a gente estava enganada. O plano do Ki-jun é trocar de casa com ela, considerando que ele tem lembranças ruins naquele apartamento. Ela diz que queria mesmo se mudar, mas não esperava que fosse sem aviso. Ele convence ela que mudanças sem aviso são boas, e enquanto ela vai para casa dele, que tá com a despensa cheia e com móveis suficientes para ficar bem confortável, ele vai para casa dela vazia e empoeirada. A Han-dae tá quase dormindo quando se preocupa de não ter um travesseiro em casa e vai até o apartamento dela. O Ki-jun tá no elevador porque também pensou em ir na casa dele buscar alguma coisa. Ele segura a porta do elevador para ela passar e temos um momento de mais um climinha entre os dois. Quando ela chega na casa dela, ela pega algumas roupas e deixa o travesseiro no lugar. Ele vai para casa e percebe que o sensor de presença que liga uma das luzes está quebrado. Então ele escolhe um relógio e está prestes a sair. Mas a Han-dae chega no escuro e esbarra nele e se desespera achando que alguém está invadindo a casa. Ele segura ela nos braços enquanto explica que é ele. E de novo eles ficam no quase, mas o beijo não sai. Ele avisa do sensor de movimento quebrado antes de ir embora. Os dois trocam mensagens avisando que caso precisem de algo, um pode avisar o outro. Mas apesar de manter a formalidade, a gente vê que os dois já se preocupam muito um com o outro. No dia seguinte, a Han-dae acorda com o despertador do Ki-jun, que só desliga se ele acerta a pergunta na tela. A campainha toca e é o Ki-jun com a torradeira que ela gosta de usar toda manhã. Ele pega o relógio e diz que vai esperar por ela lá embaixo. Quando eles se reencontram, ela dá o café da manhã para ele e os dois vão juntos ao trabalho. Quando chegam, eles encontram a Na-rae já no saguão, querendo saber se tá rolando alguma coisa entre eles para eles estarem indo juntos trabalhar. O Ki-jun desconversa, mas quando o Joe-man chega, a Na-rae pergunta logo o que ele acha daquilo. O Joe-man diz que provavelmente eles só se deram uma carona e pergunta como que ela sabia que era ele, já que ela nem olhou. Ela diz que reconheceu o perfume dele e quando ele dá um sorrisinho, ela diz achar ele fofo. Os dois entram no elevador junto com um monte de gente e em cada andar entram mais pessoas. Eles ficam tão apertados que quase tocam as mãos. E quando mais uma leva de pessoas entra e esmaga a Na-rae no fundo do elevador, ele protege ela com o próprio corpo. Os dois ficam perto o suficiente para aquele climinha pintar de novo no meio de todo mundo. Enquanto isso, a Han-dae e o Ki-jun passam pela mesma situação. Só que o elevador deles nem tava tão cheio assim. E tá na cara aqueles dois que não conseguem se disfarçar o quanto se querem. Quando o elevador abre, o Ki-jun pede para conversar com a Han-dae antes de qualquer coisa. Ele pede desculpas pela cena constrangedora com a Na-rae e diz que eles deveriam classificar o relacionamento deles para saber o que dizer quando perguntarem. Ela pede para ele responder as perguntas que ela fizer dando passos. Ela chega até a classificação número 3, porque a 4 ela não sabe definir ainda. Ele diz para os dois chamarem então de zona cinzenta. Toda a equipe está trabalhando quando o chefe chega no maior desespero, dizendo que um casal pretende se divorciar e que eles precisam impedir. O Ki-jun diz que eles não podem porque o período de carência após a assinatura do contrato é de 90 dias. O chefe diz que está sabendo, mas a questão não é quando, e sim que eles não podem ter nenhum divórcio em 6 meses. Eles correm para o tribunal e encontram o casal que já entregou a papelada do divórcio. São 2 senhores de idade que, apesar de estarem se divorciando, ainda se ajudam e eles reparam nisso. Quando eles voltam para a empresa, eles se reúnem e tentam entender o que pode ter dado errado. O casal está junto em torno de 10 a 20 anos e não parece estar interessado em se aproveitar das cláusulas para ganhar o dinheiro. A Han-dae diz que provavelmente eles passaram no teste de risco porque mesmo quando entregaram a papelada de divórcio, ainda foram juntos para casa e agem como a sombra um do outro. Eles ficam tentando pensar no que pode ter dado errado e querem saber como foi que os dois souberam do seguro para divorciados. E é só nesse momento que eles reparam que tem mais um cara na sala. Todos se assustam e o chefe diz que o cara faz parte da equipe e ele não teve tempo de apresentar ainda. O cara assume que foi ele quem ofereceu o seguro para o casal específico. Esse cara dá aulas de canto e numa dessas aulas ele viu aquela senhora chorar. Quando ele perguntou, ele ficou sabendo que o marido era mesquinho e chato com ela o tempo todo e que depois dela cair num golpe pelo celular, ele estava culpando ela por tudo. Como ela queria se separar e ele sabia que ela perderia tudo, ele ofereceu o seguro para divorciados, dizendo para o chefe ter imaginado que eles precisavam só que assinassem o seguro e não que mantivessem o casamento.
A Hande diz que ela e a Ayun vão atrás da mulher conversar com ela. O Ki-jun sugere ir com o Jo-man para falar com o marido, mas o cara diz que o marido vai acabar querendo o divórcio quando souber do que se trata o seguro. O chefe deles começa a chorar dizendo que entende porque também ficaria magoado se a esposa assinasse o seguro daqueles e os homens tentam cancelar. Mas a Nare tá poucas ideias e manda ele se controlar. O Ki-jun é obrigado a adiar a ideia de conversar diretamente sobre o seguro. As meninas encontram a mulher na frente da clínica do marido e acham que eles moram no andar de cima. Só que antes que elas falem com a mulher, uma vizinha fofoqueira chega e leva a mulher pro salão. No salão, elas descobrem um pouco mais sobre a capacidade dessa senhora de cair em golpes, porque ela fica sabendo que uma mulher está com o marido sem condições de pagar por um tratamento médico e dá logo um envelope cheio de dinheiro para ela, dizendo que usaria para comprar outra casa, mas que a mulher precisa mais que ela. A vizinha fofoqueira tenta descobrir o motivo dela precisar se mudar, mas ela acaba indo embora para fugir do assunto e as meninas vão atrás também. Quando elas alcançam a mulher, elas avisam que fazem parte da equipe de seguro e pedem para conversar um pouco. Elas explicam sobre o período de carência e a mulher entende que só pode pedir o divórcio em 90 dias, mas recusa tudo o que elas propõem para ajudar a mudar de ideia. Quando as meninas perguntam o motivo dela querer se separar, ela diz que é porque o marido é cheio de disposição. A Hande entrega um cartão e pede para ela ligar quando quiser. A mulher agradece e elas vão embora. O chefe deles vai numa consulta com o marido dessa mulher e ele reclama do quanto está sendo difícil agora que se divorciou. Mas o médico diz que foi a melhor coisa da vida dele e acaba botando o chefe na acupuntura e mandando ele dormir. Só que o celular do médico toca e ele fala com uma mulher antes de avisar para cancelar todas as consultas e ir embora. O chefe consegue avisar o Ki-jun e o Jo-man que esperam na recepção e eles correm atrás do homem. O homem vai até o mercado de rua e eles acabam se distraindo porque o Jo-man acha uma quinquilharia que tá doido para comprar e tá bem baratinho. Só que quando o Ki-jun olha, o homem já sumiu e tá entrando no carro com outra mulher mais jovem. A equipe se reúne e a Hande diz que apesar de estar determinada no divórcio, aquela senhora é muito ingênua para o mundo real e que ainda trata o marido como se fosse o marido mesmo, cozinhando e cuidando dele. O chefe diz que ele não quis nem saber quando disseram que o divórcio só estressava. E o Jo-man diz que viram ele entrando no carro com outra mulher. Eles não conseguem entender como um casamento de tanto tempo pode acabar assim. E a Nare diz que não importa quando ou como vai acabar, só o que eles pretendem fazer para evitar. E o Jo-man concorda. E ela até dá uma risadinha por ter alguém apoiando o esforço mínimo que ela tá fazendo, né? O Ki-jun começa a pensar e se lembra da cláusula que fala que nenhum dos dois pode ter um caso extraconjugal. Ou seja, já que o marido anda traindo ela, eles podem anular o contrato em vez de cancelar, e isso não afetaria o produto deles. O chefe fica feliz, mas a Hande não concorda. Ela e o Ki-jun se estranham pela primeira vez porque ela não quer expor a traição para não magoar a mulher. E o Ki-jun diz que o seguro serve para pessoas como aquela mulher, que se eles não evitarem divórcios ou cancelamentos agora, não vão conseguir lançar o seguro e ninguém como aquela mulher vai ter ajuda. Mais tarde, o Jo-man não para de pensar na Nare quando está em casa. Ele até compra uma nova cadeira e coloca o ursinho dela no lugar e manda uma foto para ela. Ele se lembra de com quem tá falando, né? Já que ela é a ex do amigo dele e fica com a consciência pesada. Mas ela responde que achou fofo e manda uma foto da taça de vinho que ela tá tomando. Ele pega o metrô e ela um carro e eu acredito que seja para eles se encontrarem. O Ki-jun tá tão pensativo quanto a Hande e acaba indo na casa dele, que é onde ela tá morando agora. Ela pergunta se ele foi buscar alguma coisa e ele inventa algumas desculpas, mas nenhuma delas cola. Então ele admite que só foi lá para pedir desculpas. Ele diz que não conseguia esquecer a expressão de decepção no rosto dela e ela diz que achou que não conhecia ele pelo jeito que ele lidou com a situação. Ele explica que um dos motivos do Jo-man chamar ele de farsa é porque ele sempre dá um jeito de encontrar brechas que não prejudiquem o trabalho dele, que ele só queria achar um meio para não perder o produto. Ela diz que entende agora os motivos dele. Ela ainda diz que se fosse qualquer outro não se importaria, já que era apenas trabalho, mas só magoou porque foi ele. O Ki-jun diz que não quer ficar na classificação de zona cinzenta que eles deram pro relacionamento deles e se aproxima dela. Os dois chegam tão perto que quase estão se beijando. E quando parece que o momento vai chegar, o episódio finaliza deixando a gente na ilusão de novo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e eu te espero no próximo episódio.